E aí, pessoal, beleza? Eu vou começar aqui com vocês agora um rápido tutorial de Gwent, tá? Esse jogo incrível que tem aqui no The Witcher 3. E no final eu vou dar uma amostra desse meu set do Grifo, que está totalmente upado, tá? Eu vou explicar algumas coisas brevemente para vocês depois também. Mas vamos começar aqui com o objetivo do vídeo, que é um tutorial de Gwent. Como eu estou jogando aqui pelo PC, eu tenho um atalho no teclado que vai fazer aparecer os meus baralhos aqui. Eu não sei como é que é no controle, tá? No controle remoto eu não sei como é que isso funciona. Mas aqui no teclado eu aperto H e aparece os meus baralhos. Vamos lá. Como que o Gwent ele se divide os decks, né? Olha aqui em cima. Tá vendo? Você tem essas duas setinhas, tá? Você mexendo as setinhas, você vai para o deck, tá? Para o deck que você quer usar. Então, quais são os decks que tem no Gwent? Tem o de monstros, e aqui ele te dá uma descrição do que esse deck faz. Uma carta de unidade de monstro, escolhida aleatoriamente, fica no campo de batalha depois de cada rodada. Então você vai começar o jogo, vai ganhar ou perder, e na segunda rodada, alguma carta aleatória de unidade, tá? Vai ficar lá no seu campo. Império Nilfgaardiano. Vença sempre que houver um empate. Então, se empatou a rodada, você ganha. Reinos do Norte, que é o mais popular, tá? Muita gente gosta de jogar com o Reinos do Norte, é o meu preferido. E o que acontece aqui? Compre uma carta do seu baralho sempre que vencer uma rodada. Então vai lá, venceu a primeira rodada, no começo da segunda, uma carta do seu monte vai ali para sua mão. Escoiatel. Escoiatel você decide quem começa no início da batalha. Os Escoiatel são aqueles elfos com a cara pintada no jogo, tá? Esses são os Escoiatel. E depois tem o baralho de Skellig, que vocês não precisam se preocupar muito, porque vocês só vão ter acesso a ele na DLC... esqueci o nome da DLC. É Blood and Wine. Isso, Blood and Wine. Vocês vão conseguir esse baralho só lá. Então não se preocupa muito com ele agora, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui o Reino do Norte, que é o que eu mais uso. E como é que funciona isso daqui? Desse lado esquerdo, você tem as cartas que você não usa, tá? Que você descartou, porque você vai montando o seu baralho, ou você vai ganhando carta em jogos, ou você compra nos comerciantes, então você vai tendo acesso a mais cartas, né? Então, chega uma hora que você vai montar o seu baralho, esse lado aqui é a que você não usa, e desse lado são as cartas que você realmente usa, tá? Observe o detalhe. Ó, total, todas as cartas do baralho, 35. Total de cartas de unidade, 25. Cartas especiais, 10 de 10. Você não pode ter mais de 10, tá? Total de forças, cartas de herói. Então vamos entender uma por uma aqui. Vamos lá. Observem também que vocês vão montar a sua mão, né? O seu baralho. E tá vendo que esse número aqui indica a quantidade dessas cartas que você tem. Então aqui eu tenho 3 cartas de isca, eu tenho 2 cornetas do comandante, tenho uma queimar, 2 frio congelantes, uma névoa impenetrável, uma chuva torrencial. Observem que nas de clima tem uma carta aqui, ó, que é tempo claro. Eu não uso elas, eu vou mostrar porquê já já, tá? Vamos lá. Falando dos decks, cada deck, ele tem um líder. E o líder, cada um tem a sua funcionalidade, tá? Vocês vão pegar
deixa eu apertar aqui, ó, mude de líder, tá vendo? E ele vai te dar o líder e qual que é a habilidade do líder, tá? Então, desse líder aqui, a habilidade é pegue uma carta de clima do seu baralho e jogue-a imediatamente. E assim vai mudando. Depois vocês leem aí nos seus decks, tá? O que cada líder faz, tá? Como eu uso o Reinos do Norte, observem que eu uso o Fall Test e ele elimina qualquer efeito de clima, o frio congelante, né? Chuva torrencial, névoa impenetrável no jogo. Então, por isso que eu não carrego essa carta aqui, Tempo Claro, aqui. Porque o meu líder, ele limpa o tempo, tá? Então isso me poupa uma carta. Observe que no Império Nilfgaardiano tem um líder, ó, o Emir. Ele cancela a habilidade do líder do seu oponente. Isso daqui pode ser útil, tá? Então, se você jogar com o Império Nilfgaardiano e escolher esse líder, o seu oponente não vai conseguir usar a carta de líder. Eu joguei com um jogador, com um taverneiro, que tinha essa carta, toda hora eu tentava usar, não entendia o porquê, né? Depois que eu fui entender que é porque o líder dele impedia o meu deck de usar o líder, tá? Então fiquem atentos a isso. Mas eu gosto de usar os Reinos do Norte e o meu líder limpa o clima, tá? Vamos entender aqui um pouco as cartas, tá? Que, nossa, isso demora para entender. Eu camelei para aprender esses detalhes. Olhem, vamos aos símbolos da carta, tá? Vamos começar aqui com a isca. E eu acho que a isca é a melhor carta que existe. Eu vou explicar o porquê já já. Por isso que eu tenho 3, ó. Você vai ter depois a corneta do comandante. O que é a corneta do comandante? Quando você coloca ela numa fileira, ela dobra a pontuação. Então vamos lá, vamos supor que lá na sua fileira de cerco, você tem uma catapulta de valor 8. Vamos pegar aqui, ó. Uma catapulta, né? De valor 6. Aqui eu só tenho catapulta de... Ah, tem uma aqui de 8. Mas tem lá uma catapulta de valor 6. Se eu colocar a corneta do comandante, ela vai começar a valer 12. Tá? Então é isso, para isso que serve a corneta do comandante. Essa carta aqui, queimar. Fiquem atentos nessa carta. Ela confunde muita gente. E para você, eu também demorei para entender o que ela fazia. Era uma carta, vamos colocar assim, entre aspas, uma carta bem útil. E qual que é a finalidade dela? Se você sair com ela na sua mão, tá? E você jogar essa carta, fica atento, porque essa carta ela vai destruir a carta com o maior valor no tabuleiro. E não importa se é do seu inimigo ou sua. Então fique atento. Vamos supor que você tem uma catapulta. Cadê? Essa daqui. Que você colocou uma corneta. Ela vai mudar para 16. Tá? Aí você joga a queimar. E o seu inimigo não tem nenhuma carta de valor 16. Ela vai destruir a sua carta. Queimar queima a carta ou as cartas com o maior valor no jogo. Vamos supor que seu inimigo tem lá 3 cartas de valor 16 numa linha. Ela destrói as 3, tá? Vamos supor que seu inimigo tem 3 cartas de valor 16 e você 2 de valor 16. Ela vai queimar as 3 cartas de 16 do inimigo e as 2 suas de valor 16, tá? Só um momento.
Agora temos aqui a Frio Congelante. Fiquem atentos nessas 3 cartas, ó, nesses símbolos aqui. Ó, Frio Congelante vai congelar o campo de batalha de inimigos de combate corpo a corpo, tá? Seus e do seu inimigo. Tá? Névoa impenetrável. Ela reduz a 1, tá? Vamos supor que você tenha 5 cartas de combate corpo a corpo, de valor 5. Quando você jogar a névoa, todas elas vão ficar valendo 1. Tá? Depois tem essa carta Névoa Impenetrável. Ela vai afetar tudo que for de combate à distância. Os arqueiros. Tá? E as cartas de cerco, a chuva torrencial, vai afetar as armas de cerco. Tá? Então fiquem atentos. Frio congelante, corpo a corpo, a primeira linha, né? Névoa impenetrável, arqueiros, e chuva torrencial, as catapultas. Tá? Fiquem atentos. Eu tenho 2 frio congelantes, por causa quando eu pego um inimigo que tenha monstros, tá? Eu vou explicar o porquê já já. Bastante coisa fica para depois, tá? Vamos lá. Essas cartas que tem esse solzinho brilhante aqui, elas se chamam cartas de herói, tá? O que acontece com as cartas de herói? Elas não têm o seu valor alterado. Então vamos supor, você colocou a Ciri lá no combate corpo a corpo. Se você ou seu inimigo lançarem o frio congelante, a Ciri não vai diminuir o valor da carta dela para 1. Ela vai continuar valendo 15. A mesma coisa o Geralt, mesma coisa a Yennefer, tá? Essas cartas não têm o valor alterado. Deixa eu pegar aqui. Elas são ótimas, tá? Você só ganha de... jogando, tá? Só outros desafiantes vão te dar essas cartas. Que eu me lembre, você não consegue comprar as cartas. Vamos lá. Essa carta aqui, que tem esse demôniozinho, é uma carta de combate corpo a corpo, tá? E quando você joga ela, você queima a carta de combate corpo a corpo mais forte do seu inimigo. Só que eu não sei porque às vezes não funciona. São algumas regrinhas também que eu nem fui muito a fundo, tá? Agora, vamos para as melhores cartas do jogo. Antes deixa eu explicar os símbolos, tá? Isso daqui, esses 2 soldadinhos aqui, tá? Que tem algumas cartas, você vai ver isso muito nos monstros, tá? Muitos nos monstros, ó. Elas são cartas de convocação, tá? O que acontece? Quando você começa o jogo, você sai com 10 cartas. Porém, se uma dessas 10 cartas for uma carta de convocação, não funciona com a Ciri, tá? Não funciona com o Geralt, tá ali de convocação, mas eles não chamam outras cartas. Mas essas daqui funcionam. Então vamos supor, você só apareceu com... Na sua mão só veio esse 4 aqui. Tá? Mas ela é de convocação. O que significa, quando você jogar ela vai lá no seu baralho e vai pegar todas as cartas iguais. Tá? É roubado para chuchu. É por isso que eu uso... Ó, você vê que dá muito em carta de combate corpo a corpo, né? Que é a primeira fileira. É por isso que eu uso gelo. Eu sempre gosto de vir com uma carta de gelo, porque se o inimigo usar o monstros, ele vai ficar enchendo a primeira linha de carta de convocação, e depois você reduz tudo para o valor 1, quebra as pernas do cara, tá?
Vamos voltar aqui para o Reinos do Norte. Essas cartas aqui, elas são cartas de... Ai, qual é o nome disso daqui? Cartas de médico, tá? O que acontece? Quando você joga essa carta, você consegue resgatar uma carta da sua pilha de descarte. Tá? Muito útil isso daqui. Essa daqui é a carta de vínculo forte. O que acontece? Vamos supor que você tenha essa catapulta de valor 8 e depois você vem com duas, tá? De valor 8. Se você colocar as duas, cada uma vai para 16, dobra. E se você colocar uma corneta, vai duplicar o valor. Elas vão para 32. Isso aqui é muito bom, tá? Agora, tem umas cartas aqui, cuidado para não confundir, que é a carta de médico com a carta de moral. É aumento de moral. Quando você joga essa carta, aumenta em 1 o valor das cartas parecidas, tá? Então, de 8, vamos supor, você está lá com a sua catapulta e joga essa carta aqui, ela vai valer 7. Eu acho besteira, tá? Eu acho que não vale a pena. Agora, vamos para as melhores cartas do jogo, que são os espiões. Espiões são muito bons. O que faz o espião? O espião, quando você joga ele, essa carta aqui você jogar, menos essa, tá? Essa daqui é uma carta de herói, então o seu inimigo não consegue pegar. Mas vamos supor que o seu inimigo jogou no seu campo uma carta de espião. O que acontece? Quando você joga uma carta de espião, ela vai lá para o campo do seu inimigo, dá os pontos para ele, mas você ganha 2 cartas do seu deck, entendeu? Por isso que elas são ótimas. Você entrega uma carta e ganha outra, entendeu? Isso aqui é ótimo. E é aqui que entra a isca, tá? O que a isca faz? Quando você tem uma isca, você pode pegar a isca e resgatar uma carta do seu baralho, do seu lado, tá? Então, se o seu inimigo te jogar qualquer espião que não seja esse aqui, tá? Cadê ele? Este, ó, o Elfo Misterioso. Não vale pro Elfo Misterioso. Se seu inimigo jogar isso daqui, já era. Porém, se ele te jogar um desses aqui, ele jogou para você. Você pega a isca, pega a carta de espião dele e joga no campo dele. Entendeu? Então, ele joga para você, ganha 2 cartas. Você pega a carta dele com uma isca e ganha mais 2 cartas. É fantástico isso aqui. No final, você pode acabar jogando o seu deck inteiro na jogada, tá? Tem essas cartas aqui também, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Pera aí. Ó, carta de médico. Ah, olha só. É o Olgierd. Você pode colocar ele tanto no ataque corpo a corpo, como no ataque à distância, tá? Quando ela tem esses 2 símbolos aqui, vai em qualquer um dos 2. Bom, vamos para um exemplo prático. Isso daqui é para se assistir algumas vezes, tá? E desculpa que a minha voz está zoada, que eu estou super rouco. Vamos lá. Como eu estou aqui no PC, eu vou usar um comando para começar uma jogada de Gwent pelo console, tá? Que é Secret Gwent. Prontinho. Eu vou com o meu baralho de Reinos do Norte
Eu poderia mudar aqui, né? Só que eu não quero. Então, clicando aqui, Enter, comece o jogo. Ó, tem um detalhe. Quando você começa o jogo te dá a opção de trocar duas cartas. Se você não quiser trocar, é só seguir. Se quiser trocar, você escolhe, tá? Vamos ver aqui, ó. Enter. Seu oponente é o primeiro. Ó, agora ele dá a opção de trocar a carta ou não. Névoa impenetrável. Eu quero trocar, ó, Enter. Selecionar. Se eu clicar no Enter, eu vou trocar a carta. Se eu clicar no ESC, começa o jogo, tá? O que desistir do jogo, fica de olho aqui nesse menu, tá? Ah, o meu oponente veio com Reinos do Norte também. Então, eu vou trocar essa névoa impenetrável. Ah, veio frio congelante. Eu vou deixar, vai. Veio um elfo misterioso, ótimo. Porém, não veio nenhuma isca, tá? Não veio nenhuma isca. Deixa eu ver se vem uma isca aqui, peraí. Eu vou trocar esse frio congelante. Vou trocar. Tudo bem. Vamos lá, vai. Vez do oponente. Ó, ele colocou uma carta de elo forte, né? Eu não vou jogar o meu espião agora, não. Vou jogar essa daqui. Ó, dobrou para 8, tá vendo? Vínculo forte, tem que ser parecidas, tá? E ele foi para 16. Eu vou jogar meu elfo agora, vamos ver. Ó, joguei e duas cartas vieram pro meu baralho. Ó, ele passou, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a minha Ciri e vou passar, tá? Chegou aqui, não continua. Ganhei do cara, tá? Agora eu vou passar. Pronto. Ganhei a primeira rodada. Ah, e como eu ganhei mais uma carta, tá? Minha vez, né? Então eu vou começar aqui com a Triss. É uma carta de herói, não tem como ter o valor reduzido. Ou multiplicado, né? Seja lá o que for. Ó, olha aqui o que eu posso fazer, ó. 3 catapultas. Se eu der sorte de colocá-las aqui, eu posso multiplicar o valor e ganhar uma bela pontuação. Mas deixa isso pro finalzinho. Possivelmente ele vai colocar mais uma aqui de elo forte, né? Eu já vou começar com as catapultas já. Vamos lá. Já vou colocar tudo aqui, sem muita enrolação. Ó, ele fez o que eu vou fazer. Aí, como que eu... Deixa eu pensar aqui. Tá, vamos continuar. Ele tem 3 cartas. Agora eu vou jogar essa da carta de médico. E eu tenho 2, ó. Eu posso recuperar 2 cartas, tá? Do meu monte de descarte. Vamos ver o que eu consigo aqui. Só o Emiel. Tá, tudo bem. Eu só tinha uma. Serve. Pronto. Ok. Tá. Ele só tem 2 cartas. Ok. Como eu não tenho mais cartas, né? Ela vai só valer os 5 mesmo. Ok.
Vamos no Vesemir. Ah, ele dançou. Ele dançou. Olha só. Quer ver que lindo? Eu pego essa carta, jogo aqui, pronto. Já era. Ele não tem mais carta. Ele passou. Eu posso passar também. E ganhei. Viu? Babinha, né? Perdão. Vamos outra vez. Secret Winch. Vou manter o mesmo baralho. Ó, de novo, Reinos do Norte, tá? Não, isso daqui, ó... Nossa! Aqui me ferrou. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa e essa. Mas tá boa a mão ainda, tá? Eu vim com esse espião e essa isca. Show de bola. Vamos começar de levinho, sem mostrar muita coisa. Tá, ó, agora eu vou jogar o espião. Observa que essa carta aqui vai pra cá no campo dele e eu vou ganhar 2 cartas por conta disso. Possivelmente, se ele tiver uma isca também no baralho dele, vocês vão observar que eu vou jogar a carta, vou ganhar 2 cartas, ele vai colocar uma isca aqui e possivelmente jogue a carta para mim depois na próxima, tá? Vamos ver. Ó, joguei lá e ganhei 2 cartas. Aparentemente ele não tem isca, hein? Então eu vou jogar só o Vesemir aqui. Ele passou, só pode passar uma vez. Então agora eu passo. Beleza. Ganhei e ganhei uma carta extra. É a minha vez. Ó, essa daqui é aquela carta que eu posso colocar tanto na linha de frente como em arqueiros. Então eu vou colocar ela aqui em arqueiro. Eu já vou colocar de cara essas 2 cartas aqui, porque não acontece nada com elas, tá? Carta de herói não pode ser afetada por nada. Ó, viu? A carta de herói, o queimar também não afeta a carta de herói, hein? Viu só? Como ele foi espertinho. Nossa, eu vou dançar aqui, hein? Ele tem 2 cartas, eu tenho 4. Vou fazer o seguinte. Vou jogar o frio congelante aqui. Como ele está congelado, o Dawndellion, ele dobra o valor da carta, tá? Ok. Ele só tem uma carta. Minha vez. Ele não tem mais carta. Eu já ganhei, eu vou pular. Prontinho. Beleza. Vamos tentar uma outra. Vamos ver se vem
um monstro. Um inimigo com um monstro. Ó, só tô dando Reinos do Norte aqui, hein? Ó, uma isca, ok. Eu vou trocar essa névoa. Beleza, aquela carta que eu falei. Mão perfeita, hein? Vamos começar. Minha vez. Ó, já jogou uma carta de herói. Também tenho. Aqui, ó. Uma cartinha de herói pra você. Ah, olha só. Viu? O que acontece agora? Eu venho com a isca e pego a carta dele. A isca fica no lugar. Agora eu tenho 2 espiões. Agora olha só, eu vou jogar lá e possivelmente ele vai pegar esse daqui pra ele. Ganhei 2 cartas. Nossa, e vem mais um espião. Ele dançou. Eu vou jogar outro espião. Eu vou ganhar mais 2 cartas. Queimar. Olha só, queimar. Vamos ver agora aqui. Ó. Eu tenho... A minha maior carta é 5. Essa daqui não conta, tá? Ele tem uma carta 8 aqui e 8 aqui. Quando eu jogar esse queimar, essas 2 cartas 8 dele vão pro saco. Viu? Show. E eu vou jogar outro espião. Só que é o seguinte, hein? Se ele tiver uma carta de médico... Isso daqui não é médico, tá? Isso daqui é moral. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, vai essa daqui, vai. Filho da mãe. Filho da mãe. Ah, tudo bem. Tá. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou colocar aqui. Ele passou. Preciso de 3 pontos. Vou colocar essa daqui. Ele passou, ele não pode fazer mais nada. Eu passei dele numericamente e vou passar também. E ganhei mais uma carta. Ele também... Ah, não, ele não ganha carta. Minha vez. Geraldão. Ó, agora eu vou jogar esse espião lá na cara dele. Ó, agora ele vai dançar, porque eu vou jogar essa carta aqui, ó, com esse chifrinho, e vai destruir aquele espião. Às vezes não destrói, tá? Eu não entendo muito porquê. Vamos lá. Ah, não destruiu, ó, tá vendo? Devia ter destruído. Ele só tem uma carta também, né? Ah, dançou. Ele dançou lindo. Agora eu nem preciso fazer mais nada, tá? Porque eu já ganhei aqui, ó. Ele passou. Eu também passo. E ganho. E é isso. Vamos lá fazer a demonstração da armadura? Eu não lembro direito
os meus poderes aqui, peraí. RFT. RFT. 3 e 4. Tá, vamos lá. Opa. Tá consumindo minha vida. Pronto. Esse lugar aqui é cheio de inimigos, tá? Deixa eu ver uma coisa. Tá. Tô esquecendo de um detalhe aqui. Faz tempo que eu não jogo isso aqui, viu? Tô mais enferrujado do que não sei o que. Atenção! Atenção! Todos nós, de uma vez! O meu salame e a gente se... Essa armadura aqui é melhor. É isso aí, pessoal. Valeu. Atenção!
Um abraço. Tchau, tchau.